Fala, meu povo, é com extrema alegria que estamos aqui para mais um episódio do Tech Faz Sentido e hoje para um papo... Bruninho, já vou Incrível. passar a bola para você pra gente já Incrível. começar, porque, cara, tem muito assunto pela frente. Eu vou dizer uma coisa, já dando um spoiler. Se com o André é bom, imagina com dois. Ó só, quem que Imagina temos hoje com então, dois. Bruninho? Vamos lá, galera. Vou cantar a bola aqui e deixar ele se apresentar. Hoje a gente tá com um participante muito legal aqui para falar sobre cultura. André, fica à vontade, cara. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento vocês vão estar vendo essa gravação. Prazer gigante estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é todo Sempre, para mim, em especial, falar sobre esse tema é muito prazeroso e acho que importante, né? Todo mundo fala sobre cultura, mas na hora do vamos ver, né, de como colocar isso em ação de verdade nas empresas, tanto tradicionalmente pelas áreas de RH quanto pelas áreas de negócio, sempre é um desafio. Sim. E aí vamos bater um papo sobre isso, como fazer essas transformações culturais acontecerem aí, baseado um monte aí de casos aí, né, que eu já passei e tive a oportunidade de explorar na minha vida profissional. Show de bola. Para você aí que tá em casa se perguntando quem é o André, André Souza é fundador da Futuro SA, autor do livro Transforme a Cultura da Sua Empresa. Atua também em grandes companhias aí como gestor, principalmente à frente da implementação de cultura. E André, como esse tema chegou na sua vida? Cara, eu comecei a ter um impacto maior assim em cultura quando migro, né, dentro, né, na minha primeira experiência profissional, trabalhava no mercado financeiro e eu começo a ter mais contato com áreas de recursos humanos. Eu era da área de marketing de produtos, né, desenvolvendo produtos de previdência privada e eu começo a treinar pessoas no Brasil todo relacionado à previdência privada, investimentos e tudo mais. E toda vez que eu viajava, o RH falava, pô, André, aproveita que você está indo para Recife e faz esse negócio aqui de liderança, faz esse negócio aqui de enfim, qualquer treinamento que o RH às vezes precisava. Eu comecei a ter muito contato com as áreas de recursos humanos. E, obviamente, à medida que eu fui me desenvolvendo na área de RH, né, eu acabei migrando para a área de RH alguns anos depois, comecei a perceber que havia uma conexão não explorada de forma estruturada em relação a negócios e cultura de verdade, não um desenvolvimento só em si, mas, cara, como é que essa dinâmica acontece entre a conexão das pessoas a um negócio? O que faz uma pessoa ser atraída a trabalhar numa empresa? Obviamente, as pessoas têm as suas questões financeiras, querem ter uma remuneração, mas a gente sabe que as escolhas vão muito além disso. Sim. Então, o que fazia uma pessoa não só querer fazer parte daquela empresa, mas principalmente desejar permanecer naquela empresa? Então, esse questionamento começou a me instigar. E, obviamente, eu fui me aprofundar nisso, estudar muito, né? E fiz mestrado, fiz uma série de programas fora do Brasil também e comecei a aplicar parte aí desse conhecimento, né, nas empresas que eu fui atuando. Eu trabalhei em grandes organizações, trabalhei na Nokia, trabalhei na Coca-Cola, na Bayer, na Monsanto, e fui colocando em ação muitos desses pensamentos, dessas metodologias, que muitas dessas experiências aí estão expressas aí no livro e também no blog novamente da Futuro SA, o Transforme a Cultura da Sua Empresa. Aí está recheado de exemplos nesse sentido. Com certeza. Perfeito. Se eu não me engano, você também tem outro livro, não tem? Tenho mais 2 livros. Eu tenho o Reinvente Seu RH, que aí é para os RHs que querem ter essa atuação mais estratégica, né, e sair dessa visão ou atuação mais operacional, que às vezes é pesada dentro do RH, e ele não sabe muito bem como fazer essa transição. E o primeiro livro é o Futuro SA mesmo, que na verdade é uma compilação de pequenos textos do blog relacionados à liderança, cultura, transformação, futuro do trabalho. Então, são 3 livros aí. Provavelmente, em 2024, deve vir o 4. E tanto os livros quanto o blog, a gente deixa o link aqui na descrição para que você acompanhe aí de casa. É uma leitura muito gostosa. Eu comecei a acompanhar um pouco do blog aqui, até para fazer algumas perguntas aqui para você hoje, André. E me dá aquela sensação de, pô, terminei de ler um, já quero ler o outro, assim, os temas são realmente rápidos e gostosos de ler.
E, André, quando a gente fala de cultura, me traz uma curiosidade, assim, de qual sua área de formação. Porque, de fato, você não vê uma pessoa formada em culturologia, sei lá, cultura organizacional, enfim. E então você tem uma área de formação e aí você foi tendo conhecimento dentro mais próximo aí da estrutura de RH para levar isso para as empresas, né? Hoje uma pessoa que quer começar a falar desse tema, você tem algum caminho, alguns temas onde ela pode se especializar? No meu olhar, eu entendo que é muito na vivência na empresa mesmo, percebendo a cultura da empresa, mas onde uma pessoa se especializa nesse tema? Você tem alguma... Eu sou administrador, né, de formação, também com mestrado em administração, e de fato não existe uma formação assim mais tradicional em cultura, salvo em alguns programas no exterior que são mais focados nisso. Aqui no Brasil você tem alguns cursos nesse sentido, algumas certificações, mas não tem realmente um curso específico assim, né, formal de cultura organizacional. Como as pessoas aprendem sobre isso hoje? Obviamente, com quem já trabalha com isso, né, e tem a oportunidade ou de fazer um curso, ou de ler um livro, como é o caso do Transforme a Cultura da Sua Empresa, ou começando a fazer isso acontecer na sua própria empresa. Então, pessoas que são interessadas no tema, elas começam a fazer experimentações dentro da sua organização e começam a aprender na prática aquilo que vai funcionando, o que não vai funcionando, de uma forma um pouco mais empírica e, eventualmente, recorrendo a consultorias que já trabalham com isso há mais tempo, que isso vai ajudando também a acelerar a curva de aprendizado e também de resultados, porque nas empresas nem sempre, até por conta do tema ser um tema que faz um impacto no médio e longo prazo, Sim. É interessante que você faça ações que vão gerar resultados também um pouquinho mais no curto prazo, que aí você vai ganhando corpo e vai ganhando, como eu posso dizer, propriedade até para as áreas de negócio. Fala assim, poxa, o que o André está fazendo está gerando resultado e você vai podendo ampliar essa atuação ao longo do tempo. Mas, de fato, não tem assim, né? Como a gente vê, engenharia de produção, não tem assim, cultura organizacional, não tem um curso nesse sentido. Eu queria até pegar esse gancho, porque, pelo menos aqui no Brasil, muitos falam de cultura em esfera de RH. E tem uma frase no seu livro que eu gosto bastante, que é cultura e estratégia tomam um café da manhã juntas. Então, a gente sabe que estratégia é área de negócio, está em todas as áreas. Então, como é que é essa relação entre cultura, RH, cultura e outras áreas? Adorei a frase. Ela é uma adaptação da frase até clichê, né, atribuída ao Peter Drucker, né, que é a cultura como a estratégia no café da manhã. E essa frase, ela traz, né, essa adaptação da frase, né, estratégia e cultura estão juntas a café da manhã, porque eu comecei a perceber que os dois elementos, na verdade, eles não se sobrepõem ao outro. Eles são igualmente importantes. Nada vai adiantar uma empresa ter uma estratégia espetacular, ter um posicionamento no mercado com um produto bacana e colocar isso em ação sem pessoas que se conectem a essa estratégia e façam essa estratégia acontecer de forma engajada e que acreditem naquilo, né, e façam aquilo ali acontecer. Porque o grande lance da cultura é que ela não ajuda só nas ações do presente. Ela ajuda na sustentação dessa empresa para os próximos anos. Sim. Porque a empresa não vai viver só daquele produto que ela está vendendo hoje. Ela vai precisar desenvolver novas coisas. Então, ela vai demandar o quê? Capacidade de colaboração, vai demandar inovação, vai demandar você ter uma percepção de clientes. Isso vai demandar que ela atraia profissionais que façam isso acontecer na sua organização. E só dá para atrair e engajar pessoas quando você tem uma cultura realmente que promova isso dentro da organização de forma genuína. Porque não vai adiantar também eu colocar no PowerPoint que eu tenho uma cultura colaborativa, quando, na verdade, o que vale na empresa é o comando e controle. Sim. Eu tô cheio de pontos aqui já na cabeça. Vou trazer uma frase primeiro que é meio clichê, mas que eu acho bem interessante, que é para engajamento, né? Que quando você quer construir um navio, você não mostra como constrói um navio, você mostra o tamanho do oceano e aí você atrai seu time para esse propósito, né? E aí, quando você estava falando, André, sobre
a sua empresa não vive só de hoje, só de um produto. Você fala também de soluções para o futuro, pensamento de transformação e coisas do tipo. E aí me vem um pouco do que a gente muito ouve falar sobre cultura de inovação. Como hoje a gente implementa uma cultura de inovação dentro de uma empresa, cara? A cultura, quando a gente mergulha no tema de inovação, a gente sempre vai se deparar com uma situação de alguém ou de um grupo de pessoas que vai fazer algo diferente. E esse algo diferente vai incomodar e desafiar o status quo, o que está estabelecido. E o que está estabelecido numa organização, normalmente são pessoas que venceram ou se desenvolveram de uma determinada forma. Então, qualquer novidade e qualquer coisa nova vindo de qualquer área, de qualquer empresa, gera, né, quando uma empresa não tem uma cultura de inovação, uma resistência, né, um sistema de quase um antivírus, né, que você fala assim, cara, não vamos deixar isso acontecer porque isso pode me ameaçar, né, dentro da minha posição. Empresas que têm uma cultura de inovação realmente estabelecida, ela não está muito ligada, né, nessa questão do ego, do título, do cargo. As pessoas muito mais orientadas em como eu vou criar o futuro do que eu manter o presente. Como é que eu crio isso dentro de uma organização, respondendo realmente a tua pergunta? Sempre cultura, ela tem um peso muito forte do time de liderança mais sênior da organização. Os comportamentos, atitudes e hábitos e rituais que esse grupo mais sênior pratica no dia a dia, eles são essenciais para a formação de uma cultura. Então até no livro eu coloco, tem uma imagem muito interessante, né, do Walt Disney, no lançamento do primeiro parque da Disney, ainda na Califórnia, na década de 50. E é uma foto que foi retirada de um hábito que ele tinha de pegar qualquer lixo que tivesse no chão, por menor que fosse, ele ia lá e colocava na lata do lixo. E aquilo começou a chamar a atenção dos funcionários. Falei, pô, se o fundador está fazendo isso, né, é sinal que eu tenho que fazer também. Sim. E por que o Walt Disney fazia isso? Porque a esposa dele era contra ele fazer o parque, porque na época nos Estados Unidos os parques de diversão, né, quem já viu o filme americano vê aqueles parques meio escuros, né, à noite e tal, não era um ambiente super familiar, ou tinha muita sujeira, etc. E ela era contra. Ele falou assim, olha, fica tranquila que meu parque vai ser o parque mais limpo do mundo. E aí aquilo virou uma filosofia, a ponto de que quem vai em qualquer parque da Disney, né, quem tem, né, oportunidade de ver em loco, cara, por mais que passem dezenas de milhares de pessoas por qualquer parque, você não vê lixo no chão, porque tem um processo até estabelecido, o posicionamento das latas do lixo, independente do seu cargo na organização, você vai lá e viu alguma coisa, você coloca na lata do lixo. Então, assim, cultura, ela sempre vem de um exemplo de comportamento, em especial da liderança. Porque quando você é um colaborador individual, né, você está entrando na empresa, seja como analista ou estagiário, você vai olhar o exemplo de cima. Cara, o que é valorizado dentro dessa organização? Porque eu quero crescer nessa organização, preciso entender o que as pessoas valorizam. Então, mais uma frase, né, que eu coloco no livro, que eu também repito a exaustão, o que é cultura no final das contas, né? Sim. Cultura não é o que é dito, não é o que está escrito. Cultura é o que é valorizado, praticado e reconhecido no dia a dia das organizações. Então, não adianta eu botar no PowerPoint, não adianta eu botar nas paredes, não adianta eu botar numa apresentação virtual que eu sou colaborativo, que eu sou inovador. As pessoas vão perceber claramente uma diferença entre o que é falado e o que é praticado. E esse é um dos fatores fundamentais para desengajar pessoas na organização, porque a gente está vivendo a era da autenticidade. Né? Se o líder não pratica aquilo que ele fala, você começa a se desconectar daquela relação e você começa a procurar ambientes onde você possa se identificar, expressar o seu melhor, seus valores, aquilo que você acredita fazer. E eu acho legal isso porque
a pergunta que você fez, como eu faço para ter uma cultura, não necessariamente tem, né? Porque, igual o André falou, cultura é o que você valoriza, é aquilo que você pratica, muitas vezes até o que você tolera. E se seu time tem uma cultura, por mais que você tente implementar algo totalmente diferente e eles tiverem essa resistência, não vai ter essa cultura, né? Então vai ser algo escrito. E aí Exato. entra a minha pergunta que existe saúde da cultura? E se sim, como é que funciona essa parte? Saúde em que sentido? Eu tenho uma cultura que nem... Tem muito aquela frase de cultura forte, cultura fraca, eu não acredito nisso. Mas saúde no sentido de minha cultura é saudável, minha cultura é tóxica, esses termos que a gente vê por aí na internet, por exemplo. Perfeito. Não, acho que quando a pessoa fala cultura tóxica, ela associa uma questão da liderança ser tóxica. Uhum. E aí, né, por conta dessa relação muito próxima entre liderança e cultura, de Sim. liderança influenciar a cultura, e aí você dá o termo de cultura tóxica a uma característica de lideranças que não são, na verdade, líderes, né? São muito mais chefes e tem um tipo de liderança que desengaja muito as pessoas. Sim. Então, assim, nesse sentido, se a gente quiser interpretar, existem culturas saudáveis e culturas tóxicas, sim, mas no sentido de que existe uma influência da liderança no desenvolvimento e formação de uma cultura. Sim. Até pegando esse gancho também, Bru, pensando... Me corrija se eu estiver errado, tá, André? Mas eu acho que está muito atribuído à pessoa esse lance, assim, do tóxico, né? Você não vê uma empresa, de fato, construindo uma cultura, assim... Ou intencionalmente para esse caminho, né? E aí vem até um ponto também que você traz, André, falando um pouco dos 9 valores aí que são muito comuns entre as empresas, né? Porque, de fato, o PowerPoint, o quadrinho, o mural, enfim, sempre convergem muitas vezes para os mesmos temas nas mais variadas aí organizações. Mas a cultura em si é a atitude do dia a dia, né? Então, como realmente descasar a sensação, talvez, de algum colaborador de, essa cultura não é a que está sendo pregada, enfim, como você construir uma cultura sólida, mesmo tendo alguém ali que talvez possa desvirtuar isso, sabe? Então, tem a ver com um pouco o que o Bruno trouxe em relação ao que é tolerado dentro da organização. Muitas vezes as pessoas se apegam muito a elementos do que é valorizado e o que é praticado. Mas a gente esquece que o que é tolerado também faz parte da cultura. Por exemplo, o Walt Disney, que se o lixo ficasse no chão, é tolerado ter lixo no chão. Né? Exato. Então, até pegando o exemplo, como é que se muda um elemento cultural? Através de comportamentos, atitudes e exemplos, sobretudo da liderança. Não significa que um grupo de colaboradores não possa, né, em conjunto, falar assim, gente, vamos passar a fazer as coisas dessa forma, e eles se tornarem exemplo, um caso real de sucesso e influenciarem outras áreas. Óbvio que isso pode acontecer, mas de forma mais frequente e até de forma mais rápida, o exemplo da liderança ela tem um impacto tremendo. Outro elemento, só complementando, que tem um impacto tremendo, que às vezes a gente não percebe muito nas organizações, são os processos de recursos humanos. Quando eu digo processos, não estou falando de passo a passo, de como RH, eu estou falando, sabe, como a empresa contrata, como a empresa faz gestão de desempenho. Esses elementos, não só esses, mas outros, né, como ela remunera, etc., elas precisam estar atreladas ao tipo de cultura que eu quero desenvolver. Sim. Então, por exemplo, eu falo que eu quero ter uma cultura de inovação. Será que eu estou contratando pessoas que vão realmente desenvolver essa cultura dentro da organização ou são pessoas que não são tão inovadoras assim? No momento que eu faço gestão de performance, eu estou considerando profissionais de alta performance aqueles que estão inovando ou eu estou pelo cara que inova e erra, aí ele não é considerado profissional de alta performance porque errou. E aí esse cara é considerado de média e baixa performance. Então, os processos de RH eles também dão mensagens para os colaboradores, porque ele é uma forma de você colocar comportamentos em ação, valorizar comportamentos que você quer praticar e, ao mesmo tempo, você dar sinais
para as equipes, para os times, de comportamentos que você não tolera. Uhum. Né? Eu gosto de um exemplo que você traz no livro, que é em relação à agilidade e burocracia, que são coisas opostas. Mas isso não significa que você não possa ter processos ou políticas, mas não tem em excesso. Então, se você quer ter uma cultura ágil, mas para a pessoa chegar até lá, ela tem que passar por um monte de processo de diversas áreas, você fala, não vou fazer, desisto, né? Cansei. E eu acho legal essa questão também da tolerância, porque, né, parando para pensar até na nossa experiência, você entra no onboard, ouvindo que a empresa, ela traz inovação, que aqui suas ideias são ouvidas. Na primeira reunião com o líder, posso dar uma ideia? Não. Isso já está sendo avaliado desde o primeiro dia, né? Se a gente parar para olhar. E até antes do primeiro dia, até num processo de entrevista, a empresa se posicionar de um jeito. Ah, não, nós somos uma empresa ágil, inovadora e tudo mais. Cara, se teu processo é super lento, burocrático, cara, o processo já está dizendo o que a empresa não é. Né? Ela está falando o que é e, na verdade, não é. Então, a empresa, às vezes, não percebe isso, que qualquer interação que ela tem, seja com candidato, com funcionário, com líder, isso é cultura. Tem um ponto, André. Vou até citar situações que ocorrem mesmo aqui, tá? A gente fala muito sobre contratar valores, né, e treinar as habilidades. Então, contrata-se pelo soft, mas você capacita o hard, né? Mas tem um ponto aí que, por exemplo, vou citar aqui um pouco do nosso universo de tecnologia, tá? Você, às vezes, no mercado encontra poucos profissionais capacitados em X tecnologia. E quando você encontra meio que você já tem aquele drive de, pô, essa pessoa. Tem o que contratar. Pois é, e aí você acaba contratando pelo hard. Quanto gera de impacto isso na sua cultura a longo prazo? Né? Eu até quero casar com uma pergunta, que é se existe sinal de fraqueza na cultura. Que eu acho que é um pouco disso, talvez. Casando essas duas perguntas. Alerta que bate tipo assim opa, isso é um... começamos a dizer. Okay. Exato. Gera muito atrito, né? Porque, imagina, toda pessoa que é contratada, quem já está na empresa vai olhar para esse profissional e falar assim, cara, esse cara é do nosso estilo, né? Se comporta como a gente, com os valores que a gente acredita. Se esse profissional ali é muito destoante, né? E com comportamentos que não são aquilo que vai levar a organização para frente, isso pode dar uma mensagem muito ruim para a empresa. Você, quer dizer que a empresa vai, a partir de agora, contratar profissionais com esse perfil? É esse tipo de gente? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. De forma bem clara, é isso aí que as pessoas vão pensar. Isso não significa, por outro lado, que eu não possa contratar pessoas com comportamentos e atitudes diferentes do que está estabelecido. Até porque, se eu tenho uma cultura burocrática e eu quero ter uma cultura de inovação, eu tenho que acelerar esse processo trazendo gente inovador. Ao mesmo tempo, quem é burocrático, eu tenho que dar mensagem, gente, agora a gente vai desenvolver uma cultura de inovação. Vamos desenvolver vocês, vamos ajudar vocês a se desenvolverem. Mas pode acontecer que parte dessas pessoas não se adaptem. E também não tem problema. Pelo menos você deixou claro para a organização e fala assim, gente, esse aqui vai ser o caminho que a gente vai traçar. Da mesma forma que na hora que a área de marketing fala, nossa estratégia de posicionamento de produto, de serviço vai ser daqui para frente, essa é a mesma coisa em relação à cultura. Só que às vezes a empresa é muito boa em dar as mensagens em relação à parte estratégica do negócio, o que vai acontecer daqui para frente, e ela esquece desse outro lado. Porque qualquer mudança na organização, mudança no posicionamento estratégico, vai demandar, em alguma escala, uma mudança em comportamentos e atitudes. Senão, vai continuar fazendo da mesma forma que fazia antes. Sim. E é legal porque aí a gente para analisar como a cultura ela influencia muita coisa. Então, a cultura ela pode ser o ponto de atração de outros colaboradores para entrar naquela empresa, mas também o ponto de repelir pessoas que não têm a mesma cultura que você. Isso é muito incrível. E assim... Tem uma frase também que você colocou no livro do Ralph Emerson, se eu não me engano, que é suas ações falam tão alto que eu não consigo te ouvir, né? Ouvir o que você está falando. Então, você acredita que esse seja um dos maiores inimigos da cultura hoje? Eu acredito que sim. Eu acho que
o maior cuidado que um gestor pode ter... Ontem eu estava conversando com um grupo de líderes e eu fiz uma pergunta para eles que não era nem para falar, vocês não precisam nem responder agora, porque é uma pergunta que provavelmente vocês não param para pensar todos os dias. Curioso. Curioso. Que é o seguinte, para refletir sobre a seguinte pergunta. Pensa na tua equipe como líder, né? Você tem uma equipe. Pensa no seguinte, o que faz essa pessoa permanecer na tua equipe? O que fez ela desejar fazer parte da sua equipe e o que faz ela desejar permanecer? Se essa resposta não vem de imediato, o que normalmente é o que acontece, é sinal que você provavelmente não tem esse tipo de conversa na profundidade necessária para entender motivadores de cada indivíduo dentro da tua equipe. E você está meio que fazendo uma gestão meio que muito parecida, né, para todos. E pode ser que o Bruno se motive por determinados elementos e o André se motive por outros. Se eu não tenho a resposta clara para essa pergunta e eu não desenvolvo uma conversa relacionada a esses temas, vai ser muito difícil que eu gere esse tipo de impacto para a organização. Então, assim, como ele está muito preocupado em fazer com que as atividades sejam cumpridas, né, da forma que ele acha que tem que ser feito, ele acaba acha que isso não tem importância. Mas isso é de fundamental importância para que o colaborador fale, pô, esse cara me entende, né? Essa pessoa me entende, ela sabe do que eu preciso, ela está me ajudando a me desenvolver e, óbvio, eu quero trabalhar para uma pessoa dessa. Eu acredito no que ele está falando, eu acredito no que ele está praticando. Quanto mais você ser genuíno entre o que você pensa e fala e o que você pratica, essas 3 linhas aí bem alinhadas, esse é o grande sucesso, né, de uma liderança. Sim. A gente estava conversando nos bastidores, André, um pouco sobre uma pesquisa que, se eu não me engano, foi a Gallup que você comentou, que eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com a gente, do quanto vale, de fato, falei vale, mas vamos lá, de quanto vale esses valores dentro da organização para a retenção do colaborador, para mantê-lo ali, a atração até de novos talentos, em relação a, de fato, a parte financeira, assim, sabe? Perfeito. Não, eu postei ontem no blog da Futura SA. Por sinal, se você quer ter mais insights sobre esse tema, é só visitar lá no futurasa.com.br/blog, já fazendo... Tá aí embaixo na descrição também, pessoal. E já super recomendado, inclusive. Super recomendado. Toda semana lá tem insights interessantes. Eu trouxe nesse texto uma análise... Todo ano a Gallup faz uma pesquisa relacionada a engajamento. Sim. Desde 2009. E, tradicionalmente, esses níveis de engajamento, né, globalmente, são baixos. Né? Em 2009, o resultado foi, se não me engano, 12% dos profissionais globalmente estão engajados. Ano passado, eles pesquisaram 122 mil pessoas em 160 países e deu um percentual de 23% de engajamento, né? Quer dizer, pessoas realmente engajadas na organização. Baixo. Mas o mais alarmante é o contrário, né? 71% das pessoas não estão engajadas. E aí, na pesquisa, eu fui dar uma mergulhada e estudar um pouquinho mais. Assim, vamos entender, né? O porquê. E aí tem uma pergunta na pesquisa que é muito interessante, que é: o que você, que está aí desengajado, mudaria no seu trabalho para torná-lo melhor? Uhum. Daí, óbvio, né? Um monte de respostas e tudo mais, mas o que chama mais atenção: 41% das respostas, das explicações que as pessoas deram, que estavam desengajadas, estavam relacionadas a elementos de cultura e liderança. Então, elementos de reconhecimento, né? Desejo de ser mais reconhecido, autonomia, né? Capacidade de fazer coisas de forma mais autônoma, sem microgerenciamento, poder aprender mais, se desenvolver dentro da organização, respeito, enfim, atributos que são totalmente não financeiros e estão intimamente conectados à liderança. Óbvio, tem elementos financeiros, né, que estavam lá nas explicações, sim, mas era um percentual menor.
pessoas dizem, gostaria de ganhar mais, gostaria de ter benefícios melhores e tudo mais. Mas na parte de engajamento, ele tem muito a ver com essa relação da liderança com seus colaboradores. Né? Sim, eu acho legal. Posso só fazer um comentário até, com Bru? certeza. Guarda aí, hein? Sim, senhor. A gente comentou muito aqui sobre Disney, que pra mim é um baita de um case assim, Pra quem é de valores, né? E cultura. Cara, inclusive, eu assisti uma palestra do Alexandre Slivnik, que ele mostrou um pouco dos valores da Disney. Ale, queremos você aqui. Que traz exatamente isso que você comentou, do reconhecimento, e não depende de um custo necessariamente para a empresa. A Disney tem um reconhecimento que eles fazem que eu acho bastante interessante, que é todo mundo na Disney tem um botãozinho, agora eu não lembro qual das cores, talvez eu inverta aqui, mas tem um botãozinho branco com o nome dele ali. E quando você cumpre algumas etapas de valores que a Disney tem, essa pessoa... Vou até citar um exemplo. Você falou aí da parte da limpeza, né? De fato, a Disney, você pode andar todos os parques deles, você não vai encontrar lixo pelas tampas, você não vai encontrar na rua, exceto talvez agora da França, que está tendo a greve lá, né? Mas você não encontra isso na Disney. E um dos primeiros valores da Disney é a segurança. Antes mesmo do mundo mágico ali, é a segurança. Então tem até uma cena que popularizou aí no YouTube de um guardinha, digamos assim, da Disney, que uma menina sobe ali num poste para assistir o desfile lá dos carros, e esse guarda vai e tira a menina ali de qualquer jeito, e depois ele começa a dançar com ela, assim, trazendo o mundo lúdico. Mas primeiro, a segurança. E esse cara teve um bottom que, ao invés de branco, é azul, porque você cumpriu algum valor da Disney. Quanto custa um bottom? O Outback Agora, tem uma em relação coisa parecida. ao time, o quanto custa esse cara ter um bottom azul e o quanto custa isso a longo prazo de permanência desse cara que representa os seus valores dentro da sua empresa, né? Acaba virando meio que um troféu. É um símbolo, né? Exato. Quando a gente fala de cultura, esse é uma representação, né, de um símbolo da cultura, fisicamente falando, né? Ele poderia, né, falar, André, excelente o que você fez, parabéns, fazer um reconhecimento, seja público ou individual, da forma que for, que é importante. Muitas vezes os gestores esquecem, falam assim, óbvio que o Bruno sabe que ele fez um bom trabalho, tá? Mas fala para ele, né? Ele vai gostar de ouvir de você que você reconheceu aquilo. Torne óbvio, né? Torne óbvio. Assim, isso também tem um texto meu que eu falo assim, cara, o óbvio não é óbvio para todas as pessoas. Sim. Ele é óbvio para você, mas não é óbvio para todo mundo que interage com você. Uhum. Então, seja mais explícito nos seus valores, no que você quer, no que você deseja, no que você espera. Às vezes o funcionário fica perdido. Eu assim, cara, o que o André deseja de mim, né? Exatamente? Não está claro. Porque uma hora eu apresento de uma forma, ele curte. Uma hora eu apresento de outra, ele não curte. Mas não está claro exatamente como é que ele deseja, né? Eu tive um diretor que ele tinha orgulho em falar que ele tinha poker face. Cara, ele batia no peito e falava, cara, você nunca vai saber o que eu tô pensando. Eu achava isso horrível, cara. Ele tá achando que é uma vantagem, mas assim, cara, isso não é vantagem nenhuma. Exato. Né? Sim. Mas vai lá, Bru, te interrompi. Não, cara. imagina. Não, até o ponto que eu ia trazer, que inclusive tem no livro, galera, eu falo muito desse livro porque eu já li ele bastante. Inclusive, quem vê ele tá todo rabiscado, mas... que é sobre as últimas décadas ali, a gente teve uma mudança do que é um ativo da empresa, né? Que saíram de coisas mais tangíveis, como resultados financeiros que o André trouxe, passou a ser coisas intangíveis, por exemplo, a cultura. E hoje a gente escuta muito sobre equity. Você acha que essas coisas estão relacionadas? Totalmente relacionadas, né? Se a gente parar para perceber quem são as empresas de maior valor de mercado atualmente, né? Das 5, 4 são as grandes empresas de tecnologia. E quando a gente para pensar o que essas empresas produzem, elas não produzem ativos tangíveis, né? Elas produzem ativos intangíveis. Então, a maior parte do valor, ou quase a totalidade do valor de mercado dessas empresas, ela está em ativos intangíveis. Marca, propriedade intelectual, capacidade de continuar criando mais propriedade intelectual e tudo mais. Então, quem faz ativo intangível acontecer? Pessoas. Sim. E pessoas, se eu tenho pessoas mais engajadas e mais conectadas com o meu jeito de fazer as coisas,
maiores as chances do meu valor de mercado ele ser potencializado. Então, esse é um dos elementos que muitas vezes, né, quando, né, a gente faz projetos, né, com grandes empresas e os CEOs não estão tão habituados nessas temáticas, a gente conversar com eles em relação a esse tema, né, porque é uma coisa que, obviamente, ele está mais interessado, né, no dia a dia, né, não que ele não esteja interessado em pessoas, mas no dia a dia ele está falando de negócios, desenvolvimento do valor do mercado da empresa, ações, etc. Quando a gente consegue fazer essa conexão, ele falou, pô, não é que faz sentido? Então, eu deveria investir mais o meu tempo nisso, né? Porque isso vai ajudar a desenvolver o valor de mercado das empresas. É exatamente isso. Então, a conexão entre cultura e estratégia. Então, está totalmente conectado. Não é à toa que se a gente tem um exemplo também no próprio livro, né? O exemplo da Microsoft, eu acho que é emblemático nesse sentido, que o CEO, né, atual, que é o Satya Nadella, ele assume em 2014. E a primeira coisa que ele faz é um reposicionamento estratégico e um reposicionamento cultural simultaneamente. Quem nunca leu o livro dele, né, que é o Aperte o F5, apesar de não estar falando na capa que é um livro sobre cultura, ele fala exatamente dessa conexão entre estratégia e cultura o tempo todo. Inclusive, quem é da área de negócios é quase uma leitura obrigatória, porque ele faz essa conexão com maestria. Falou assim, olha, para a gente passar agora a ser focado em cloud computing, mobile computing, a gente vai precisar de novas características dentro da organização. A era do Windows foi espetacular, a era da gente colocar um computador na mesa de todo mundo foi espetacular, só que é do passado. Só que o nosso mercado não respeita a tradição, só respeita a inovação, que foi a frase espetacular que ele deu. E a empresa simplesmente, né, de 2014 a 2021, o valor de mercado cresceu absurdamente, se não me engano, mais de 7 vezes. Acho que atualmente está em 2,5 trilhões de dólares, né, como valor de mercado. Então, assim, cultura é fundamental, eu não tenho dúvida. E ele fala isso. Pode pegar qualquer entrevista, gente, aí no YouTube que vocês localizarem do Satya Nadella. Ele vai falar a todo momento a conexão entre cultura e estratégia, a todo momento. Acho que é uma prova, um caso bem concreto da importância de uma transformação cultural conectada a uma transformação estratégica. E é legal a gente pensar no que você falou de exemplo da liderança, porque, se eu não me engano, foi nesse momento em que ele mesmo escreveu um e-mail e mandou para todo mundo. Né? Então, assim, veio dele. Não foi aquela coisa de passa pro RH, passa lá pro outro. Não, ele foi lá e falou... No primeiro dia ele mandou para 120 mil funcionários. Inclusive, erros dele. Ele menciona no livro um erro, porque um dos elementos de cultura que ele colocou foi a questão da diversidade. É uma diversidade de pensamento. Não só a diversidade em si, né? Que hoje é muito foco das organizações, diversidade, inclusão, mas a diversidade de pensamento. E ele cometeu um deslize lá numa entrevista e ele voltou para a empresa e simplesmente pediu desculpas para todo mundo que ele, na conversa, ele percebeu que estava fazendo algo, praticando algo que não era aquilo que ele realmente acreditava. Que lindo. Então, ele foi e assumiu na empresa toda que aquilo foi um aprendizado para ele, aquilo ali foi uma transformação na atitude e no comportamento dele. E passa até um valor aí de humildade. Eu vi uma notícia aí, eu não sei se é verdade, galera, vamos pesquisar, que é sobre o Elon Musk e a contratação dos cientistas que trabalham com Neuralink, o chip, né, que coloca. Ele falou, pelo que eu tinha visto na notícia, ele tende a contratar cientistas que passaram por algum tipo de problema familiar em relação à saúde, porque ele quer resolver problemas assim com o Neuralink. Nossa. Então, aí a pessoa está genuinamente conectada com exato, aquilo. Então, sei lá... É o primeiro cliente, digamos assim. Exato, então, tipo assim, poxa, eu poderia... Sabe aquela coisa de querer salvar, sei lá, um parente meu, não sei como. Ali tem um jeito de ser, então ele tá dando a oportunidade dessa pessoa tentar ajudar com isso, sabe? Então meio que casa essa questão de estratégia com cultura e, ao mesmo tempo, o que as pessoas têm como cultura individual. Eu achei isso muito, muito legal, assim. Na lata, vamos lá, a gente falando de estratégia, falando de negócios e de cultura. Na lata, investir em cultura faz você vender mais? Sem dúvida. Você, sabendo claramente a cultura que você quer desenvolver,
o teu processo de recrutamento vai estar totalmente conectado, né? Você trazer não só pessoas que geraram resultados em alta performance, mas a forma como essas pessoas Sim. geraram resultados e tiveram alta performance. Pode ser que ao você identificar o como as pessoas chegaram naqueles resultados, você fale ou pense, não é a forma que eu gostaria de ter, né, aqui na empresa. E aí isso pode ser um fator que você não vai contratar, por mais que esse profissional seja um profissional de alta performance. Da mesma forma, isso vale para quem está hoje na sua organização. Tem gente que pode ter altíssima performance, mas será que ela está fazendo de uma maneira que é de motivo de orgulho e representativo daquilo que a empresa quer ser reconhecida? Um profissional da área comercial, ele tem um poder fantástico, não é só te trazer receita. Ele é um representante da empresa com o cliente. É quase a primeiro contato real físico com uma empresa, né, o vendedor. E se ele não expressa claramente a forma como a empresa trabalha, ele pode influenciar negativamente a marca, inclusive. Sim. Ele pode gerar impactos na marca. Ainda mais hoje em rede social, basta um exemplo negativo para aquilo ali virar um rastilho de pólvora e gerar um impacto tremendo na marca da organização. Eu ia falar exatamente isso. Quando a gente pensa em branding, em posicionamento de marca, nada mais é do que você pegar a cultura da empresa e colocar para os clientes. Então, a gente vê hoje que o comportamento de consumo é totalmente ligado a valores, não preço, né? Que são as coisas diferentes. Perfeito. Então, se você não mostra esses valores, é difícil você se conectar com o cliente, até porque ele também é uma pessoa. Então, eu acho que ter essa ligação, que aí é onde a gente vê que sai de esfera de RH e já entra numa esfera marketing, que também entra em negócios, é muito interessante de pensar. Tanto que, quando eu tirei a minha certificação de gerenciamento de marca, e foi uma coisa para mim muito chocante, porque eu trabalhei no RH, como eu tinha te falado, o pessoal aqui que escuta a gente recorrentemente já sabe, e depois eu fui para o marketing. Quando eu fiz esse curso, a primeira coisa que eles falaram é sobre cultura. Como cultura influencia no marketing. Eu falei, cara, era isso que eu queria, tanto na minha vida, sabe? Tem até um ponto, né, que a gente costuma replicar bastante na Certsys, que o nosso time, cada pessoa ali é um embaixador da nossa marca, né? Então, por mais que a gente faça os posts, as divulgações, os anúncios, campanhas, ter uma pessoa ali que promova a nossa palavra com os nossos valores é o maior embaixador que uma marca pode ter, assim, né? Um representante. Então, a gente bate muito nessa tecla de que, até especialmente aí, como a gente falou de vendas, né? O time comercial é um grande embaixador da nossa marca, independente do canal, né? Sim. E até voltando um pouquinho aqui ainda sobre cultura e saúde de cultura, força de cultura, eu tinha feito um trato comigo, assim, que eu vou precisar desobedecer, porque aqui a gente colocou uma placa aí de tantos episódios sem falar sobre pandemia. Mas agora eu vou precisar fazer uma pergunta sobre pandemia. Durante a pandemia, até antes dela, todo mundo trabalhava ali no mesmo ambiente e depois da pandemia, cada um foi para o seu canto. Mas eu vejo vários esforços de empresas tentando manter a cultura mesmo que cada pessoa esteja de home office na sua casa. A gente consegue perceber um impacto na cultura, o quanto afastar os times impactou na cultura das organizações? A gente consegue ter esse mapa? Eu vou responder em duas partes. Assim. Acho que a primeira parte é no momento que realmente a gente estava ali no auge da pandemia. Não, no auge da pandemia ainda, todo mundo distribuídos. E as empresas começaram a perceber, cara, em algum momento, como é que vai ser quando a pandemia, né, ela diminuir ou não tiver mais presente nas nossas vidas? Como é que vai acontecer? A gente vai manter, vai ficar todo mundo remoto, vai ser híbrido, vai voltar para o escritório e tudo mais. A primeira coisa que eu falava para os clientes é o seguinte, olha, o principal qual é a forma que vocês, como time de liderança mais sênior, vai se comportar? Vamos imaginar que amanhã baixou um decreto e teve uma vacina milagrosa que acabou a pandemia e a gente, enfim, vocês vão fazer a escolha que vocês desejarem. Vamos dizer que vocês não vão falar nada para a organização, mas como é que vocês se comportariam?
Vocês ficariam híbridos? Vocês continuariam do jeito que está ou voltaria para o escritório? Aí a maior parte falou, eu voltaria para o escritório. Eu falei, então a resposta está posta, porque não vai adiantar você falar que a empresa vai ser remota ou híbrida se você já está falando que a empresa vai ser 5 vezes presencial. Aí eles perceberam e falaram assim, poxa, então talvez não tenha que ser 5 vezes presencial. Eu falei, mas por que você acha isso? Porque senão a gente vai perder profissionais. Eu falei, mas como ainda assim vocês vão se comportar? Vocês vão falar que vai ser 2 ou 3 vezes na semana e vão continuar indo 5 vezes na semana? Ele, não, acho que a gente vai precisar mudar esse comportamento. Eu falei, pois é. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria destacar nesse negócio do retorno à pandemia, que eu falava, né, para quem, obviamente, a gente tinha relação como cliente e tudo mais, era faça aquilo que você vai praticar. É tão simples quanto isso. E você vai entendendo a dinâmica de como vai acontecendo, a necessidade do negócio e tudo mais. Respondendo aí agora a tua pergunta de forma direta. Quando a gente estava 100% remoto, isso gerou um elemento que é característico de empresas até globais, né? Por quê? Eu trabalhei em diversas empresas globais e, enfim, já tive posição global, já tive posição regional e tudo mais. E muitas dessas, da forma como uma pessoa trabalha numa posição global ou numa empresa global, pelo gigantismo da empresa, é você ficar muito restrito a uma área específica e você ficar falando quase sempre com pessoas da mesma área. Então, se você é do RH, você fica falando com pessoas do RH. Se você é de marketing, você ficam bolhas. Uhum. E isso se refletiu nas empresas de todos os portes na pandemia. Por quê? Quando você tem um monte de call, eventualmente você tem um call com todo mundo ou com outras áreas, mas na maior parte do tempo você criava aquela câmara de eco ali. O RH falando com o RH, o marketing falando com o marketing, etc. Isso começou a criar o quê? Subculturas dentro da organização, até porque em muitas empresas teve um pico de contratação por excesso de demanda e muita gente entrando na empresa só no ambiente virtual e sem conhecer outras pessoas, outras realidades, outras coisas que precisava conhecer. Então, isso foi criando o quê? Silos. Não só silos de equipes, mas silos de formas de atuar. Então, ao longo do tempo. E foi muito tempo. Foi quase 2 anos assim. Então, qual o impacto que isso gerou? Silos dentro da organização. E agora, qual é a necessidade das organizações? Cara, como é que a gente constrói uma cultura novamente transversal que faça de forma muito parecida em todas as áreas da organização. Sempre vai existir subculturas, né? Marketing vai ser um pouquinho diferente de finanças, etc. Mas tem que ter elementos que unam essas áreas de uma forma unificada. Um exemplo legal que a gente tem aqui é da Mo, né? Fato. A Mônica, ela é profissional daqui do time de marketing junto com a gente também. Beijo, Mo! E ela já participou aqui do podcast, só que ela mora na Bahia. Ela é lá de Salvador. E eu sempre falei pra ela que, mesmo distante, ela parece que tá aqui. Ela tem uma representatividade, assim, no jeito dela, no comportamento dela, da cultura, que ela fica física, mesmo estando longe todos os dias. A gente falou isso, inclusive, no primeiro episódio dessa temporada. E quando ela esteve aqui, a gente falou, cara, você é igualzinha a pessoa que está lá. E assim, eu achava que esse era um sentimento só meu. E eu vi que não era quando ela foi pro escritório e a gente se encontrou lá, que todo mundo que tem contato com ela falava, você aqui, tipo, já era a mesma relação. Então, é um desafio, mas quando você encontra um ponto, eu acho que dá até pra replicar, né? E isso passa a ser uma dinâmica legal, assim. E pra mim foi um choque, assim, ver esse tipo de exemplo, sabe? Acho que o importante é a empresa realmente ser vocal, falar realmente aquilo que quer fazer e praticar aquilo que está fazendo. Porque você deixa a regra do jogo clara. Quem não está afim de jogar aquele jogo, vai procurar um lugar onde ele vai se sentir melhor. Sim. A pior coisa que existe é uma empresa que fica evitando os conflitos, né? Mas como é que as pessoas vão receber, etc. Cara, tem que se posicionar. Você vai para direita, você vai para esquerda, não politicamente falando, né? Mas toma uma direção, né? Do que para onde você quer ir e fala.
E tem gente que vai achar legal e tem gente que não vai achar legal. Né? Sim. Um exemplo legal disso é do livro lá do Difícil das Situações Difíceis que a gente mencionou. O que eu falei de pandemia aqui, o Bruninho tem com esse livro, tá? Estamos há 2 episódios sem o sem Bruninho. falar desse livro. E eu acho legal porque ele tem um exemplo em que a empresa tá passando por dificuldade financeira e de estratégia e tudo mais. Sim. E ele precisa fazer desligamentos em massa. E é onde ele chega e fala, eu vou falar com todo mundo. Pra que eu vou esconder? Ó, estamos com esse problema, vamos precisar desligar uma parte da empresa. E foi claro e transparente. As pessoas que não acreditavam na empresa foram embora sozinhas, sem precisar fazer o desligamento. Aqueles que acreditavam se dedicaram a ponto de fazer o negócio alavancar. Eu acho que outro exemplo bem legal disso é a questão da, se eu não me engano, a avaliação de performance, alguma coisa assim. O André vai conseguir me ajudar com isso. Da Netflix, que inclusive tem um exemplo no livro e também no blog, que eles deixavam as pessoas com o rendimento que eles gostariam, porque pessoas que tinham cultura e comportamento, né, cultura como um todo, distantes do que eles esperavam, acabavam influenciando negativamente aqueles que tinham, né? Também é um exemplo bem bacana disso. E aí eu vou engatar com uma pergunta, que a gente tem aqui no livro que você mostra os 4 Ds da cultura, né? Que é o diagnóstico, definição, desenvolvimento e dimensionamento, se eu não me engano. Isso. Como é que assim, de maneira bem genérica, óbvio, para o pessoal ler o livro, como que a gente sabe o momento de olhar para a cultura e falar, preciso mudar ela, preciso ver o diagnóstico da minha cultura e como eu faço isso? Até pensando assim, pelas experiências que eu passei, o RH faz avaliação de desempenho baseada em cultura, tem pesquisa de clima, que é outra coisa, mas a galera às vezes confunde. Então, por onde começa? Qualquer jornada de transformação, ela começa com problemas que estão acontecendo. Você nunca, né, é raro, né, você querer mudar algo que está funcionando bem, apesar de às vezes ser a melhor opção, mas normalmente é quando problemas estão acontecendo. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que um monte de gente está pedindo demissão da empresa. É um problema. E aí você vai querer saber, mas por que isso está acontecendo? Aí normalmente essa é um dos motivos, né? Estou dando um exemplo, mas tem N situações que podem acontecer. Às vezes é menos vendas, às vezes perda de clientes, pode ter elementos de negócio ou elementos de pessoas. Mas sempre é um problema que está acontecendo na organização. E aí você começa a perceber que você não tem respostas claras. Fica um negócio meio difuso. E aí você começa a perceber o seguinte, assim, poxa, é claro que a gente já tem uma cultura aqui. Tem alguns elementos que são super nítidos. Mas o problema, muitas vezes, não é o que está super nítido. O problema é exatamente o que está abaixo da superfície. Né? O iceberg está ali, o que a gente vê está claro, mas às vezes não está tão claro alguns elementos. Se o que está abaixo pode ser positivo e pode ser negativo. E aí entra a primeira etapa da jornada, aí, que é você fazer um diagnóstico. Né? Você realmente mergulhar na empresa. Normalmente, o ideal é você ter alguém neutro que faça esse tipo de trabalho, porque você está enviesado. Né? Eu, quando era executivo de RH, tentei fazer dentro. Falei assim, cara, a gente tem um viés aqui, não vai dar. Sim. Temos que chamar alguém para ter alguém com uma visão neutra. Então, o resultado disso é você ter claramente quais são os elementos que são impulsionadores da tua estratégia, comportamentos, atitudes e hábitos, e aqueles que são bloqueadores da tua estratégia. Aí você tem uma clareza disso. Quando você tem uma clareza disso, você fala assim, poxa, mas não é isso que eu quero. Então, ok, então o que você deseja? Né? Qual é a cultura que você deseja desenvolver? Qual é a cultura que vai ajudar a tua estratégia a crescer, teu negócio crescer, se desenvolver? Aí a gente vai para a segunda fase, que é a definição da cultura desejada. Sim. Assim, beleza, cara, definir aqui, só que isso está no PowerPoint. Está aqui na forma como a gente acha que tem que ser. André, como é que eu escalo e desenvolvo, dissemino esses comportamentos e atitudes em toda a organização? Aí tem uma série de estratégias que podem passar por mudanças no processo de RH. Então, a forma como eu recruto. Recrutava de um jeito. Tem uma cultura desejada novo, vou passar a recrutar de uma outra forma. Gestão de performance. Valorizava determinados elementos, passa a valorizar outros. Então, esse é um dos mecanismos. Elementos de comunicação, elementos de como as reuniões são realizadas.
rituais, símbolos, né? Não diz, né? Vamos fazer aqui um bottom, etc. Todos são elementos que, quando combinados, geram o quê? Mensagens para a organização como um todo. O comportamento da liderança, aí você vai perceber, nossa, o André, nosso CEO, né? Ele mudou alguma coisa aqui que ele está falando mais sobre isso, ele na reunião não para de falar nisso, ele está valorizando isso, está reconhecendo isso. Ele já deu uma mensagem para a empresa. Isso que vai passar a ser valorizado e vai ser reconhecido. E aí eu meço isso. Meço de que forma? Cara, meu problema antes era A. Esse A continua ou não? Né? Ele mudou ou não a agulha? Quero desenvolver novos comportamentos, inovação. Então, eu crio lá algumas perguntas para a organização. Se tem a possibilidade de errar, posso colocar novas coisas em ação ou não? Posso fazer isso antes de começar a desenvolver a cultura. E vou medindo isso ao longo do tempo, né? Que eu vou verificando se esses comportamentos vão fazendo parte da organização ou não. Obviamente, isso... Aí você pergunta assim, poxa, André, mas isso pode demorar muito tempo. Depende. Depende do... Se você for muito focado, assim, olha, não vamos desenvolver 3, 4 comportamentos de uma vez só. Vamos desenvolver uma coisa. A gente é muito burocrático. Vamos agora ser menos burocráticos. Então, vamos fazer aqui um sprint aqui de 6 meses, 12 meses, da gente focar nesse comportamento. Qualquer elemento que a gente veja que possa gerar mais burocracia, a gente vai desafiar. Que aí você ajuda a organização a ter uma mensagem única. É quase todo mundo batendo o bumbo em conjunto e você dá liberdade de qualquer profissional, do estagiário ao diretor, poder falar. Falei, cara, isso aí, a gente não quer uma cultura não burocrática, isso aí é burocracia. Aí você deu uma liberdade para todo mundo desafiar o status quo. Aí ajuda a acelerar o processo. Sim, eu acho legal porque eu já tive experiência com transformação cultural em uma outra empresa e você foi a primeira pessoa que trouxe ali na questão da definição, que não é só olhar o que você tem como objetivo com a sua empresa, não é só olhar para aquilo e falar, eu quero isso. Não é que senão vira depois um PowerPoint. Né? Você tem que entender o que você deseja para sua empresa, o que você deseja na esfera de liderança, o que seus colaboradores pensam. Alinhados tudo isso, você consegue desenvolver uma cultura. Isso para mim é muito interessante, porque você olha às vezes e fala, eu quero que minha empresa trabalhe inovação e que ela seja ágil. Beleza, vamos criar um valor aqui, colocar lá e esperar que isso aconteça. E tem um ponto aí interessante da parte de cultura desejada que muitas empresas erram assim drasticamente, que é você criar uma cultura utópica. E o que eu quero dizer com cultura utópica? Vamos dizer que a empresa seja altamente burocrática. E aí você coloca ali na cultura que você vai ser tipo quase uma startup, né? Cara, os funcionários vão olhar para aquilo e falar assim, cara, não dá para ser isso. Né? Pode ser que a gente seja daqui a um tempo e tudo mais, mas até o jeito como a liderança opera, o perfil dos líderes atuais não permite que aquilo ali seja real. Né? Então, uma cultura de meritocracia. Tá, mas será que tem critérios claros aqui de fazer... promover pessoas, etc. Então, tem uma etapa de transformação de fato. Tem uma etapa de transição antes do ideal. Né? Exato. E aí, André, pensando um pouco até na nossa cultura de brasileiro mesmo, assim, sabe? Eu costumo dizer que brasileiro vai no dentista quando alguma coisa aconteceu. E você, como consultor, me dá a sensação de que as empresas chegam em você quando alguma coisa, entre aspas, aconteceu, né? Quando já tá num cenário assim de, putz, vamos recuperar, alguma coisa do tipo. Deve ser uma maravilha trabalhar quando chegam as empresas que estão indo bem e querem melhorar, né? Mas imaginando esse cenário assim mais drástico da coisa, você consegue ali, num primeiro papo, assim, já falar, eita, o desafio aqui vai ser grande, enfim, como que é essa percepção do seu momento de contrato ali? A primeira coisa que eu falo de forma bem clara assim, para os clientes, inclusive ontem eu tive uma reunião, eu tive que falar isso, se você por exemplo, uma área de recursos humanos, e você está fazendo isso porque você, como área de recursos humanos, está achando importante, porque você está com um diagnóstico claro, que tem um problema na empresa, mas esse problema não
não tem a mesma ênfase ou a dedicação do time de liderança sênior, é melhor você nem começar a fazer. Porque tem que partir de uma consciência deles que assim, cara, isso aqui é meu trabalho. Eu que sou parte dessa jornada aqui. O RH vai me ajudar, mas não é o RH que vai fazer. Sou eu que tenho que fazer. Enquanto isso não acontece, é melhor você nem partir para um projeto realmente de cultura. É melhor ir num passo anterior, que é criar essa consciência. Enquanto essa consciência não está estabelecida, você não faz, porque você vai gastar tempo, energia e dinheiro em algo que não vai acontecer nada. Pode até piorar, porque você vai fazer algo que os líderes não vão praticar. Sim. Pode até fazer o efeito reverso. Então, assim, óbvio, né? Para a gente, né, como empresa, consultoria que faz transformação, teoricamente, assim, cara, vamos fazer o projeto. Né? Não importa se vai... Não, para mim é fundamental que dê resultado. Perfeito. Até porque mais resultado significa mais cliente satisfeito, mais cliente que vai falar da Futura SA e tudo mais. Então, eu já parto daí. Se não tem a conexão com os líderes sêniores, não comece, não faça. E você mensura a cultura, né? Exato. Você gera resultado, você consegue ter Tem o essa resultado, análise. Né? exatamente. Legal. Bru? Tô pensando. Hein? É que assim, não dá pra fazer tudo numa conversa só. É. A gente tem que ir se dividindo aqui. Eu tô pensando o que eu vou deixar pro segundo episódio. Mas a minha pergunta é no seguinte. E aí eu vou casar com duas. Quando uma empresa tem que olhar pra cultura no sentido de estou crescendo, preciso me preocupar com isso? Olha, essa pergunta é ótima, porque é muito diferente você... Vou dar os exemplos, talvez, de startup ou de empresas menores, né, que estão crescendo de forma mais exponencial, né? É muito diferente você gerir uma empresa de 50 pessoas, 100, e aí vai para um outro patamar. Os fundadores ainda conhecem os 100, né? Passaram por ele, provavelmente, pelos fundadores para selecionar, contratar. Cara, mas na hora que vira ali um número ali mais ou menos de 500, ele já não sabe quem são as pessoas. E ele, às vezes, não está envolvido mais nessa jornada. Esse momento aí de transição, em especial em empresas que estão em crescimento acelerado, exponencial, é fundamental essa virada. Porque demanda também desse gestor uma mudança também da forma que ele vai passar a liderar. Porque antes lá ele era o microgerenciador, tudo passava por ele. Sim. Olha a importância da cultura. Se ele quer que a empresa tenha gestores que façam determinados modelos de gestão, ele vai ter que desenvolver esses líderes de uma determinada forma, ele vai ter que contratar pessoas de uma determinada forma, ele vai ter que saber quem é líder de alta performance, média e baixa performance dentro da organização para fazer as suas escolhas. Vai ter que identificar quem são os líderes de alto potencial para próximas posições de acordo com esse jeito que ele quer, porque não vai depender mais dele. Ele tem que ter mecanismo para isso acontecer. Quem fala muito sobre isso é o Jeff Bezos. Ele fala exatamente dessa virada quando a empresa começou a ter algumas centenas de funcionários e ele percebeu que ele não ia dar mais. Eu falei, cara, a gente tem que adotar alguns mecanismos aqui para que eu garanta que essa empresa tenha, na época eram 14, né, princípios de liderança, que esses 14 princípios façam parte do modelo de gestão da Amazon. Ele percebeu isso claramente. Isso se conectou com os mecanismos lá de processos de RH. Então, eu diria assim, para empresas que estão crescendo hoje, 2 dígitos, alguns 3 dígitos, cara, o quanto antes, melhor. Porque na hora que começa a ter 500, 800, você vai começar a sentir as dores do crescimento. Você vai querer continuar tomando as decisões e não vai ser mais você que vai ter que tomar as decisões e você vai se tornar um gargalo em um funil de crescimento dentro da sua empresa. Ao contrário, você deveria desenvolver a cultura de uma forma que as pessoas replicassem aquilo que você deseja para a tua organização. E aí, eu vou casar com uma segunda pergunta, coisa rápida, tá, Dé? Vai lá. Que tem umas discussões que rolam por aí, que é aqueles líderes que falam, nossa, eu tenho 300 pessoas que respondem para mim. Existe um número certo de pessoas em que deixa de ser uma liderança porque acaba perdendo o foco, né?
Que nem você pensar numa festa, né? Que você chama 300 pessoas, você não vai dar atenção para 300 pessoas, né? Tem a famosa regra da pizza, né? Do Jeff Bezos, né? Ele fala que incrível isso. o líder tem que ter um número suficiente para alimentar a sua equipe com 2 pizzas. Então, se alguém vai ficar com fome, é porque você tem muita gente na tua equipe, né? Olha, isso depende muito, eu vou respondendo aí de uma forma mais prática, depende muito do formato, modelo de negócios de uma organização. Então, vamos dizer, por exemplo, uma área comercial. Uma área comercial com pessoas e representantes distribuídos em diferentes partes ali, cidades e tudo mais. Às vezes, do ponto de vista de modelo de negócio, vai demandar que esse profissional tenha, sei lá, 10, 15, 20 representantes abaixo dele. O ponto aí que a empresa tem que refletir cara, é mais custoso, tem mais custo eu colocar um líder liderando 20 do ponto de vista... Porque quando ele lidera 20... ele não vai estar desenvolvendo essas pessoas da mesma maneira, né? Na mesma intensidade. Provavelmente ele vai ter alguns preferidos, né? Que tem performance melhor e vai dedicar o tempo maior para eles. E quem não está se desenvolvendo vai continuar não se desenvolvendo. Certo. Então, na hora, a empresa pode fazer experimentações. Fala assim, cara, vamos botar um com 20, mas vamos botar um com 6 ou 7. Ou vamos botar um coordenador no meio aqui. E esse cara passa a liderar coordenadores, né? Passa a liderar 6 coordenadores. Faz experimentos. Porque, assim, quanto menos, né? Obviamente, tem lá um chamado span of control, que se chama, né? Quantos líderes cada organização tem que ter para ser uma organização ótima e tudo mais. Mas o líder tem que ter tempo para ter conversas de alto impacto com seus colaboradores. Senão ele vai ser um cobrador de tarefas e números. E hoje a liderança está longe disso, né? Senão ele vai ser substituído por uma inteligência artificial. Vê aí o que a pessoa tem que fazer no dia e pronto, né? Ele não vai ter nenhum tipo de ingerência. Então, assim, eu diria que essa regra da pizza é uma regra interessante. É um elemento interessante aí para refletir. Em especial quando são posições que requerem mais profissionais da área do conhecimento, profissionais que estão em relação com o cliente. Às vezes, posições mais operacionais ou muito, né, fabris, às vezes não demandam, né, tanta interação, assim. Mas quem realmente está em empresas de tecnologia, empresas de consultoria, serviços em geral, demanda muita interação, né, de desenvolvimento, engajamento. E André, a gente percebe muita gente falando sobre desenvolvimento de cultura e você fala um pouco também sobre dimensionamento de cultura, né? Como funciona isso na prática, cara? Como diferenciar esses dois? Você tem uma série já de pesquisas, né, que as empresas já fazem, né, dentro, né, do seu dia a dia. Pesquisas de clima, pesquisas melhores empresas para trabalhar, N pesquisas. A gente precisa sair do zero quando a gente fala de dimensionamento de cultura. Então, pegando o exemplo da cultura de inovação, certamente, quando a gente faz um recorte da cultura de inovação e a gente olha para as diferentes pesquisas que já existem, é possível que em diversas dessas pesquisas tenha 1 ou 2 perguntas que se referem à inovação. Então, a gente pode utilizar as pesquisas já existentes para a gente poder fazer uma avaliação, uma gestão dos resultados, se a gente está evoluindo ou não em relação a essa cultura de inovação, por exemplo. Mas a gente pode falar assim, não é suficiente, porque a gente quer medir determinados comportamentos que a gente não tem. Beleza, então vamos complementar uma pesquisa que você já tenha com 3 ou 4 perguntas para que a gente também não encha a organização de pesquisa, né? Então, vamos botar ali umas 3, 4 perguntas que o cara já vai responder mesmo e o cara já responde com outras perguntas que a gente deseja. E aí, esse dimensionamento ele pode ser através de pesquisa, mas ele também pode ser do ponto de vista de resultado real, concreto. Então, a gente está falando de inovação, beleza. Quantos projetos realmente inovadores foram criados? Desses projetos que foram criados, quantos geraram resultados? De resultado, quanto foi o resultado financeiro e quanto foi o resultado não financeiro, NPS, o que quer que seja.
Então, a gente tem condição de fazer conexões com outras coisas que estão sendo feitas para que a gente mensure. Poxa, antes a gente tinha 2 projetos inovadores, né, por ano, e agora a gente tem 25, né, sei lá, de um ano para o outro. Já gerou ali um resultado concreto de uma cultura de inovação. Acho legal que, assim, eu participei por um tempo do time de RH aqui da Certsis, né? Junto ali no papel de BP, junto com a Isa e com a Thalita, que é a nossa coordenadora de desenvolvimento organizacional, inclusive 2 profissionais incríveis. E a gente foi exatamente nesse ponto em relação à pesquisa, porque tem muitas pesquisas, vou dar o exemplo do Glassdoor, por exemplo, tá aí, a galera responde, já é uma fonte de Expressa a cultura, análise né? ali para você entender. Até com de ex-funcionário, né? Sim. Que é Sim. espetacular, né? Tem de ex-funcionário, funcionário É. atual, até da parte de entrevistas. Então, o que a gente fez? A gente mapeou quais eram os touchpoints de cultura e a gente definiu pesquisas nesse caminho. Então, a gente tem a pesquisa do onboarding, o time de recrutamento e seleção ali com a Thaís, tem pesquisas do processo de recrutamento e seleção. Depois, quando você junta todo esse compilado, você consegue entender da entrada ali do processo que o RH acompanha, como é que tá essa cultura, como que a gente tá passando por ela. E eu achei isso incrível, porque... Sim, indicadores, né? Sim. De fato, indicadores. E assim, ali, por mais que você talvez no começo não saiba como utilizar, você já tem um histórico muito grande. Então, depois que você para olhar e falar, ok, preciso ver sobre minha cultura, você já tem um monte de indicadores de ex-funcionário, funcionário atual, para você falar, ok. Aí eu acho que é onde a gente chama o André e fala por onde eu começo, né? Exatamente. Que é muita coisa. Tem um momento, tem para todo, né? Você tem jornada do líder dentro da organização, jornada do colaborador, né? Assim como você tem jornada do cliente no marketing. Tem os momentos que são aqueles momentos da verdade, né? Momento que o cara entra na empresa, Uhum. o onboarding. Sim. Tem alguns tipo, você não precisa medir tudo, mas Aham. tem alguns elementos que são chave para você saber se, cara, a gente está tocando realmente nos pontos certos Aham. nesses momentos da verdade para esse Sim. funcionário, para esse líder e até Perfeito. para o cliente no final das contas. Uma coisa que às vezes as empresas esquecem em cultura às vezes ele olha só para dentro também. Mas, assim, às vezes é bom ter a percepção dos clientes também. Sim. Sim. Porque, né, em alguns projetos a gente recomenda e faz, né, assim, entrevistas com clientes. Que ele vai falar assim, não, pô, para mim a Certsis é assim, assim, assado. Aí, pô, pode ser que para outro, né, de outra estrutura, outro porte, ele tem um outro tipo de percepção. Sim. Então, a cultura, de alguma maneira, ela impacta a marca e impacta a percepção dos clientes. Perfeito. E André, pensando em toda essa jornada, a gente falou aqui de mensurar, falou de resultados, KPIs. Tem algum momento nessa jornada que você consiga olhar e falar assim, bingo, chegamos na cultura. Você consegue, não digo estacionar, claro, porque você sempre olha para o futuro, mas você consegue falar, cara, beleza, implementamos a cultura que a gente esperava, tá dando resultado, é isso aqui, go. Normalmente é quando a empresa está com bons resultados financeiros, turnover baixo, alto nível de engajamento, não está perdendo as pessoas que desejam, né, que fiquem, né, profissionais, né, de talento, não estão saindo, muita gente querendo fazer parte da sua empresa, são sinais claros de que estamos fazendo um bom trabalho. Nunca vai ser perfeito, nunca vai ser 100%, mas esses são sinais assim, claríssimos de que o trabalho de cultura, o trabalho das áreas de negócios em relação a esse tema está sendo muito bem feito. Ex-funcionários recomendando trabalhar na sua empresa. Sim. Também é um indicador espetacular. Você vai no Glassdoor, tem um monte de ex-funcionários só elogiando. Pô, espetacular, né? Mas por que você saiu então? Você é tão espetacular assim? Pô, uma oportunidade, né, interessante. Às vezes não tem a oportunidade na empresa. Apesar da empresa ser espetacular, às vezes ela tem ali, né, uma limitação de posições. Assim, recebeu que é uma proposta. Nada impede de eu voltar. Inclusive, tá até próximo da nossa realidade, por incrível que pareça, quando a gente pensa em motorista de aplicativo. A gente olha a avaliação do motorista com base na referência de outras pessoas, para saber se, será que eu vou com ele ou não? Verdade. Né? Verdade. Então é isso, eu acho que olhar a avaliação de ex-funcionário, por exemplo, é exatamente esses pontos. E né? costuma confiança ser, passa né, por talvez isso. Às vezes até mais é a genuína. mais sincera, né? Acho que é a mais sincera. Exato. Você não tem mais aquele... Ele não vai falar na hora, na entrevista
de saída, de desligamento, né? né? Então, Exato. mas assim, se for algo anônimo, que ele fala assim, não, eu posso responder de forma genuína, como é o caso do Glassdoor, né? O cara vai lá e responde. Sim. Perfeito. Bom, e nossas considerações finais aí? Infelizmente, porque, cara, eu tô aqui preso no papo, tá uma delícia o papo. Pois é, não, eu não tenho uma pergunta em específico, eu só quero agradecer você, André, por ter topado vir aqui. Eu admiro muito o seu trabalho, eu acho que eu já tive várias formas de mostrar isso, mas eu vou falo para todo mundo também. Acompanhe o André, conheça tudo que ele faz, porque esse cara é fantástico. E de verdade, assim, uma das coisas que eu mais gostei quando eu conheci a Futuro, quando eu conheci você, é a forma como você replica o seu conhecimento e de verdade sem cobrar nada por isso. Né? Muitas empresas falam, eu tenho a chave, que é o segredo, e não vou contar para ninguém. Você tem Tá lá. 3 livros, um blog, tem áudio no Spotify para vocês ouvirem, que inclusive recomendo também. Então, de verdade, muito obrigado por tudo isso. E eu complemento até um pouco isso, Bru, pela forma como foi a nossa relação até chegar a esse papo aqui, né? Então, Sim. isso mostra cultura, de certa forma. Isso mostra como é a nossa relação com a Futuro e como é a nossa relação com você. O André nos mandou uma série de perguntas aqui, mandou o blog dele, mandou o livro presente também. Então, isso mostra um pouco da sua preocupação com a imagem da Futuro, da sua e do tipo de conteúdo que você gostaria de ter aqui, sabe? Então, a gente fala aqui muito sobre pesquisas e fala muito sobre práticas, e essa acaba sendo uma prática que já representa muito do que a gente está falando aqui. Então, obrigado e parabéns, André. Poxa, gente, eu que agradeço a oportunidade. Como eu falei no início, para mim é um privilégio ter a oportunidade de falar sobre esse tema em qualquer fórum, né? Você me fez o convite, de imediato eu vim até aqui, porque faz parte de realmente um propósito. A Futuro SA, ela vem de uma característica minha. Toda vez que eu era contratado, né, em alguma organização, como executivo ainda, nessas empresas que eu trabalhei, era sempre por conta de uma situação de transformação nessas empresas. E aí eu comecei a perceber que isso era um pouco do meu propósito. E não é à toa que o slogan da Futuro SA é faça a transformação acontecer. E, assim, isso pode acontecer através dos conteúdos, né, Bruno? Sim. Você certamente já viu aí vários exemplos que você se inspirou, tanto no livro quanto nos conteúdos gratuitos, para você fazer suas experimentações dentro das empresas. Sim. Mas, às vezes, em algumas empresas que estão num nível de complexidade maior, sim, às vezes demandam uma ajuda externa e a gente está pronto para contribuir e ajudar no que for necessário. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado pela oportunidade de bater um papo, e foi um prazer estar aqui com vocês. André, obrigado mais uma vez. Pessoal, já deixamos todos os links aqui embaixo para vocês adquirirem os livros, conhecerem também o blog do André. Nós estamos aqui mais uma vez pedindo para vocês também cliquem no botão de se inscrever, sigam as nossas redes sociais aqui. E hoje foi mais um papo incrível sobre transformação cultural, cultura, implementação disso na sua organização. Espero que você aí de casa tenha pegado alguns gatilhos durante o nosso papo para que você comece a implementar e fazer a transformação por aí também. Valeu!